embora, minha gente, rumo à excelência em busca de um novo agro, uma mentalidade empreendedora e sustentável. Um programa que vai mostrar a vida do produtor rural e a lida no campo com a tecnologia, gestão e sustentabilidade para produzir mais, melhor, com qualidade e, além de tudo, preservar o meio ambiente. E olha só, a gente vai mostrar tudo o que você tem feito de bom aí no campo para o povo lá da cidade. Entrevista com o consultor José Carlos Pedreira sobre sustentabilidade nas estratégias de negócios. Eu converso agora com um profissional do agronegócio que exala pelos poros empreendedorismo e sustentabilidade. Ele é engenheiro agrônomo, tem especialização em produção rural pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Ministério de Agricultura de Israel e foi assessor do Ministério de Agricultura aqui no Brasil na gestão de Alisson Paulinelli na década de 70, sendo responsável pelo programa de modernização da empresa rural brasileira. Estou sem fôlego, o currículo dele é bastante extenso e se eu continuar, o programa termina e eu não termino. Converso agora com José Carlos Pedreira. Pedreira, muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu, Lília, estar aqui com vocês, mais uma vez conversando um pouco sobre sustentabilidade do agro. Vamos direto ao ponto. Como é que é esse seu trabalho em que você insere a sustentabilidade dentro das estratégias de negócios de empresas do agro? Como funciona isso? Pois é, Lília, o reconhecimento de que sustentabilidade, a dimensão social e ambiental podem ser acolhidas de uma maneira inteligente, numa perspectiva de estratégia de negócio, essa percepção e essa convicção me fizeram, então, como um engenheiro agrônomo com especialização em administração rural, me fizeram, então, me dedicar a ajudar organizações do agro a inserir na estratégia de negócio delas as dimensões ambiental e social, numa perspectiva de geração de valor, numa perspectiva de geração de vantagem competitiva. Eu costumo dizer sempre, Lilian, é tirar a sustentabilidade da coluna do passivo e levar a sustentabilidade para a coluna do ativo. Como é que eu trago práticas, atributos da dimensão social e ambiental no meu modelo de negócio e transformo isso em vantagem competitiva e ganho mais com isso. A gente está falando então de oportunidade. Dê um exemplo prático, Pedreira, por favor, para quem está em casa, para o produtor rural entender como é que ele pode inserir a sustentabilidade na estratégia de negócio do negócio dele. Pois é, Lília, veja, algumas organizações, alguns empresários do agro perceberam essa mudança na sociedade, perceberam que o mercado começa a demandar produtos que incorporam esses atributos de sustentabilidade, os atributos da dimensão social e os atributos da dimensão ambiental. Então eles deixam vagarosamente de produzir a commodity, o cacau commodity, a carne commodity, o café commodity, e começam a produzir um produto diferenciado. Então você tem crescendo muito no Brasil, por exemplo, os tais cafés gourmet, que o que são? São cafés especiais, colhidos em geral à mão, nem com colheitadeira, tratados de uma maneira muito diferenciada e que acabam resultando num produto completamente diferente de uma commodity. Um produto que tem uma diferenciação, que tem um valor agregado e que tem uma percepção do consumidor diferenciada em relação ao produto commodity. Isto você tem observando fortemente no caso que eu digo do café. Você tem um exemplo emblemático no setor sucroenergético hoje no Brasil, que é a Native, da usina São Francisco, em Sertãozinho, que há 20 anos produz cana orgânica e açúcar orgânico sem usar 1 miligrama, 1 mililitro de produto sintético. Em quantos hectares?
em 20 mil hectares de cana. Tá brincando. Isso não é uma brincadeira de fundo do quintal, alternativa de bicho-grilo. É um empreendimento industrial de larga escala, em que todo o paradigma é aquilo que o Leontino Balbo chama de agricultura revitalizadora. Eu trabalho a partir de processos naturais, revitalizando o potencial produtivo daquele meio representado pela fauna e pela flora onde eu produzo. Então eu deixo de produzir o açúcar commodity, deixo de disputar o mercado internacional com o produtor de commodity, que em geral produz muito mais barato, porque não leva em conta uma porção de requisitos no contexto ambiental e social, e eu passo a produzir um produto diferenciado para mercados diferenciados e vou, com isto, fugir da concorrência da commodity e vou ocupar nichos de mercado. Outro exemplo que se observa muito nessa direção da sustentabilidade é a carne, que mais e mais vem crescendo muito, as chamadas carne gourmet. O que é a carne gourmet? São carne produzidas, é a carne produzida a partir do conceito de qualidade que incorpora sabor, maciez e suculência. Então é uma carne que é úmida, que ela é fresca, que ela é aquela carne que tem o sangue, saborosa, gostosa, com sabor gostoso e macia, a qual carne eu posso incorporar, além dos atributos de qualidade, os atributos de boas práticas, de sustentabilidade. Então eu vou olhar a perspectiva do bem-estar animal, que práticas eu estou usando no manejo desses animais, que levam em conta bem-estar animal. Eu vou usar cuidados, práticas, critérios, protocolos de conformidade na dimensão social, em relação aos trabalhadores, em relação à comunidade no qual eu estou inserido, e vou trabalhar sempre na direção de um modelo de negócio, um modelo de exploração que respeite os limites dos sistemas naturais. O que é, para dar um exemplo claro, um outro exemplo claro, o que é a Corim? É uma organização que vende produtos orgânicos ou naturais que levam em conta estas dimensões ambiental e social na produção. Isto tudo acaba representando um produto de mais valor, um produto de mais vantagens competitivas, atingindo nichos de mercado. E falta o marketing, né? Porque sem marketing... Não falta só o marketing, não. Falta, é claro, mais tecnologia, mais estudo, mais esforço na direção desses paradigmas para tornar esta equação, economicamente falando, viável. Certamente que a produção, a partir destes cuidados, custa mais caro enquanto produção. Só que ela promove menos impacto no meio ambiente. Mas a longo prazo não tem retorno também, Pedreira? Veja, a longo prazo tem retorno na medida em que estes mercados se desenvolverem e forem reconhecendo essas qualidades, estiverem dispostos a pagar por ela. À medida que isto ocorra, você vai percebendo de que mais e mais estes modelos de produção vão ocupando este espaço. Basta dizer o crescimento da área de orgânicos, que no Brasil cresce aí entre 7% e 12% ao ano, a área de orgânicos. Grupos de supermercado hoje no Brasil, com os quais a gente tem contato, já disseram para a gente de que não aumentam a oferta de produto orgânico em suas lojas porque não tem de quem comprar esses produtos. Lembrando de que não basta entregar uma vez, o produtor ir lá e entregar uma belíssima cenoura orgânica ou uma belíssima manga orgânica. Você tem que entregar toda semana aquele mesmo padrão de qualidade, naquela mesma quantidade.
Isto demanda uma organização do setor de orgânico que é preciso ser atendida para atender a demanda do supermercado. O que eles dizem é o seguinte: eu tenho hoje mercado para isso. Eu tenho mercado para crescer muito mais do que eu cresço. Eu só não tenho de quem comprar para poder oferecer o produto. Olha só, então você que é produtor rural, ou seja, você tem aí um nicho de mercado que são os orgânicos. Mas aí a gente cai naquela equação de que não é barato produzir orgânicos, né? Tem os seus custos. A gente também não pode demonizar a agricultura convencional, porque é isso que vem alimentando todo mundo e o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Como é que a gente resolve essa equação de não deixar os orgânicos para lá e fazer com que haja um crescimento paralelo, ou seja, temos lá a produção convencional e temos que caminhar juntamente com a produção de orgânicos. Como é que a gente equaciona isso, Pedreira? Pois é, você tocou no ponto fundamental. Primeira coisa para equacionar isso é não demonizar o que está aí, é não demonizar a agricultura convencional, que fez um milagre, não é? Há 60 anos atrás, nós importávamos absolutamente tudo, a começar de trator. E durante esses 60 anos nós fizemos uma revolução na agricultura tropical. E o Brasil hoje é a maior liderança do mundo, o segundo maior produtor e a liderança tropical, de agricultura tropical. Essa transformação do agro brasileiro, que foi capaz de aumentar a produtividade em 4,5% ao ano durante os últimos 40 anos, aumentando a área em 1% ao ano, dá uma ideia do quanto nós avançamos em produtividade e que não foi necessário aumentar a área. Então, a primeira coisa é reconhecer os ganhos e os avanços desse agronegócio convencional, sem o que nós não estaríamos alimentando os brasileiros e o mundo. Ao lado disso, é preciso desenvolver outros modelos de produção na agricultura que incorporem estas preocupações com os limites dos sistemas naturais. Estamos falando de ILPF, Integração Lavoura e Pecuária Floresta, e que tem crescido muito no Brasil. Para você ter uma ideia, só a Integração Lavoura e Pecuária, ILP, nós temos hoje no Brasil 12 milhões de hectares, entre pastagem e agricultura conduzidas simultaneamente na mesma área. Isto tudo caminha na direção desses novos paradigmas. Eu integro numa mesma área agricultura e pecuária e, num segundo momento, eu trago inclusive o componente florestal. O plantio direto na palha é um exemplo concreto que nós estamos fazendo hoje no Brasil. Para você ter uma ideia, uma ordem de grandeza, o que representa hoje o sequestro de carbono no solo, carbono retido no solo, porque eu não aro, porque eu estou trabalhando na palhada, estou plantando na palhada. A quantidade de carbono retido no solo hoje, nas áreas de plantio direto hoje no Brasil, representam mais sequestrado, aprisionado no solo, do que as emissões de combustíveis fósseis de todo o sistema Petrobras. E assegurar, né, Liliane, aquilo que em sustentabilidade, senhores, é fundamental. O que é a sustentabilidade? É a produção para sempre, para todos. Se eu não estou produzindo com um modelo que me permita produzir para sempre, e se o que eu estou produzindo não é para todos, não é sustentável. Excelente. Pedreira, muito obrigada, mas antes deixe seus contatos, telefone, site. O meu contato é hecta de hectare, hecta.sp@gmail.com e o meu telefone é 11 3021 0149. Muito obrigada e que aos pouquinhos a gente continue fazendo a nossa lição de casa e levando essa mensagem de um agronegócio cada vez mais sustentável. Muito obrigada. O novo
Novo Agro fica por aqui, mas você continua com a gente no YouTube, no Facebook e no Instagram. A gente volta na próxima semana com muito mais conhecimento, porque só o conhecimento transforma. Um excelente dia e um abraço para você.